alguns textos de Juízes nessa noite com você. Sabe, quero trazer para você a simplicidade de ser um libertador, porque a gente aparece, irmãos, que ser um libertador são só os homens, né, de grandes avivamentos, os John Wesley. Não, irmãos, nós somos chamados para ser libertadores de uma maneira tão simples e prática. Se a gente entendesse isso, você começa primeiramente guardando sua casa, irmãos. Você quer um guardião maior na Bíblia do que Noé, que não salvou ninguém fora, mas salvou a casa inteira. 100 anos pregando, ninguém ouviu. 100 anos pregando, cortando madeira, plantando, colhendo as madeiras lá. Um dia ficou muita madeira, alguém falou: Noé, quer vender umas madeiras? Não, Noé, preço bom para você? Troca nos cachorros. Ele falou: não, meu irmão, eu tenho essa madeira aqui, tem dono. Rapaz, eu te dou uma fazenda, Noé, nessas madeiras. Ele falou: não, obrigado, essas madeiras têm um destino. Sabe, nem as propostas chegaram a Noé, porque eu acredito, irmãos, que deve ter chegado. Ele falou: eu tenho um propósito. Ninguém quis. Você conhece uma igreja que um pastor pregou 100 anos e ninguém converteu? Noé. Noé pregou 100 anos, irmão, 100 anos, nenhuma palavra, ninguém converteu, só que ele salvou a família dele. Então, e ele foi um libertador tremendo, salvou a gente, irmão, salvou a humanidade. E parece que é algo sobrenatural, mas é algo simples que nós precisamos viver. Juízes 2 diz assim: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão com espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel, o povo se levantou em voz e chorou. Se passa uma geração e vem outra adorando outros deuses, que traz a ira de Deus e entrega a seus inimigos. Esses povos sabiam toda a história, irmãos. Esses povos sabiam as histórias do Mar Vermelho, sabiam tudo. Mas começaram, irmãos, a crer em outros deuses, a levantar outros altares. Pastor, mas eu não levanto todos os altares não, eu creio em um Deus só. Será que muitas vezes na sua vida você não coloca você acima de Deus? Quando você fala: deixa que eu resolvo, você se tornou seu Deus. Quando alguém te dá um conselho, irmãos, durante segundo a Bíblia, você fala: não, mas não sou eu não, é o fulano. Ah, não, é minha esposa. Deixa eu te falar, você se tornou um Deus, porque estão querendo te ensinar, te balizar, segundo a palavra, mas você não aceita. Porém, Deus tem uma promessa para o seu povo e levanta juízes, libertadores. Irmãos, assim como nesses dias, Deus tem uma palavra sobre o Brasil. Deus tem uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus tem uma palavra. Quando eu vi a Laodiceia adorando a Deus aqui, eu olhei na barriguinha dela e falei: aí tem uma tocha incendiada nessa barriga aí, cantando, adorando a Deus. Por quê? Hoje eu via seu pai, Laodiceia, ministrando no Facebook de manhã. Via seu pai pregando, toda assembleando, né? Assembleia de Deus lá em Goiânia. Aí eu te vi aqui, lembrei do seu pai, lembrei de sua avó. Sabe o que é isso, irmão? Continuação de um legado, irmãos. Continuação daquilo que Deus está fazendo. Irmão, não tem como não nascer uma criança incendiada, porque decidiu, irmãos, continuar. Mas a minha pergunta para nós é: nós estamos decidindo, irmãos, continuar? Ou nós estamos vindo na igreja, irmãos, igualzinho quem vai na missa? Às vezes a gente não tem o mesmo ritual, porque nós conhecemos uma verdade. Mas se nós não nos envolvermos, irmãos, não estamos diferentes não, porque eu já frequentei a missa, todo domingo eu ia, mas nada mudava depois da missa. E vir na igreja e nada mudar depois da igreja é a mesma coisa, não tem diferença. Juízes 2:16 diz assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoravam. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e os mandamentos do Senhor. Então está falando, irmãos, que todos os povos antes deles, os pais, os avós, amaram a Deus, mas uma decisão, irmão, de afastar de Deus trouxe desgraça. Então você está aqui nessa noite e às vezes você se sente cansado, você se sente sobrecarregado. A minha palavra para você nessa noite é: não desista, continue, persevere. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, às vezes posso não saber, mas esse Deus continua te amando, esse Deus continua te chamando. Às vezes, pastor, na minha vida hoje, eu estou pregando nem para mim. Pastor, mas ninguém na minha família é crente, nem na minha. E se eles não quiserem, irmãos, eu estou falando a verdade, estou sendo Noé, estou anunciando a volta. Se não quiser, eu não posso salvar, mas eu estou anunciando.
E se os meus não querem, irmão, eu continuo pregando para cá, irmão. Ó, tô falando, não é assim, não quer não? Então tá bom. Ó, se quiser você me avisa, eu tô indo para cá, irmãos. Tô indo para cá, vira e mexe, eu volto lá. E não volto de uma maneira chata, volto da minha maneira, sento na mesa. Pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser. Mas na hora da refeição eu falo, eu quero orar. E sabe o que eles fazem? Eles olham para mim. E quando o trem está feio, eles falam, tô te mandando uma mensagem, queria que você orasse para mim. Né, abençoado, né? Agora de orar sou eu, né? Irmãos, eu estou fazendo. Se não quer, irmãos, problema de quem não quer. Mas eu não vou parar de fazer aquilo que Deus me chamou. Irmãos, já tive erro, já tive tropeço, já tive falha, mas todos os momentos eu lembrava daquilo que foi profetizado. Sabe o que eu procurava lembrar? Aquilo que traz esperança. Nessa noite, lembre daquilo que traz esperança na sua vida, daquilo que Deus te chamou, das promessas que você teve, dos seus avós, dos seus pais. Pastor, mas na minha casa ninguém era crente, nem na minha, irmão. Então eu entrei na promessa do meu pastor. Me tornei um filho adotivo e entrei nas promessas da vozinha dele lá, irmão. A vozinha dele orava, né? Aí eu fui enxertado na videira, entrei na família Rosa e entrei nas promessas. Assim é a vida com Deus, irmãos. Não importa se seu pai era evangélico, sua mãe era evangélica. Importa, irmão, que o Senhor te escolheu. E nós precisamos entender que não é por muitos dons, não é por muito saber, não é por muito tocar e cantar, mas assim como esses juízes que eu quero ler para você. E que você vai para casa, irmãos, com o sentimento que Deus tem uma missão, sai daqui. Que amanhã, quando você acordar, Deus tem uma missão para você. Sabe quem é empregado no seu trabalho? Você, não sou eu. Um dia, se tiver um aniversário lá, uma festa, aniversário da empresa, permitir que eu vou. Se eu não puder, pastor Ismael vai, pastor Ismael vai. Mas eu não vou viver lá. As pessoas vão ver Jesus em você. E se a gente não tiver compromisso, irmãos, sabe como é que uma igreja desenvolve? É quando as pessoas começam a ver a sua vida com um testemunho e querem ir na igreja que você congrega. É assim, irmãos. Então, de verdade, nós precisamos, irmãos, não só nós, mas todas as igrejas têm que crescer. Por quê? Porque o evangelho, irmão, tem que frutificar. Sabe o que a gente viu a Anne aqui, irmãos? É isso. Um dia ela estava na salinha, agora ela já é tia. E essas crianças, irmãos, vão crescer na salinha e vão querer fazer parte desse ministério, porque foi um ministério que abençoou a vida delas. Sabe o que é isso, irmão? Gratidão com aquilo que recebeu. Amanhã são os outros, irmão, que vão crescendo e vão servindo, e daqui a pouco já não contentam aqui mais, procura a pastora Mar, fala, como é que é esse negócio lá? Me leva lá também. Por quê? Porque Deus me chamou. E isso, irmãos, é uma responsabilidade além do culto. E nós precisamos de verdade, irmão, entender isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 3, verso 1. Juízes 3, verso 1 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarote. Sabe, irmãos, esse povo clamou por um outro Deus. É pecado? É. Mas também esquecer do seu Deus também é pecado. Esse povo, irmãos, levantou outros altares. É pecado. Mas esquecer do seu Deus também é pecado. Sabia que acordar, irmãos, como se Deus não existisse também é pecado? Quando você não coloca Deus como a sua primícia, Jesus como a primícia do seu dia, do seu trabalho, também está errado. Porque esses deuses são errados, mas esquecer do nosso também, está tudo errado. Verso 8 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Sabe, um libertador, irmãos, um libertador que decide se levantar por um clamor de um povo. E a minha pergunta é: a Bíblia fala que a terra clama
pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como esse povo, irmão, que estava longe de Deus, levantou, e Deus levantou Otiniel, será que Deus não quer levantar você também? Será que você não é a resposta das pessoas? Será que você não é a resposta do seu familiar? Será que você não é a resposta do seu patrão? Será, irmão, que lá na sua empresa, lá seu patrão está orando para ter um conselheiro, assim como Daniel foi conselheiro dos reis, e você se vê só como o rapaz que faz isso, a moça que faz aquilo? Irmãos, se a gente entendesse de verdade o nosso Deus e o que Ele faz em nós, a Bíblia fala, irmão, que o Espírito veio sobre esse homem, Otiniel, o Espírito veio sobre ele, e hoje o Espírito não vem sobre, o Espírito está dentro. E o que nós fazemos com esse Espírito? Será que a gente tem uma responsabilidade e no dia inteiro em dizer, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Sabe quando a gente pisa numa padaria, irmãos, a nossa fome é maior do que o propósito? Porque sentou na padaria está com fome, irmão. Se não é você, sou eu. Nosso olhar está só na coca gelada. Ou se a gente entra na padaria e põe os pés e fala, Jesus, o que o Senhor tem aqui nessa padaria aqui? E Deus fala, é ciclano, é esse rapaz do balcão aí, ora por ele. Será, irmãos, que essa pessoa não está ali angustiada, esperando um libertador entrar? E quantas vezes você que está aqui nessa noite é esse libertador, mas está totalmente distraído com seus problemas. Gente, precisamos parar com um pouco disso aqui. Hoje eu mandei uma mensagem para o Leandro de manhã, mandei um WhatsApp para ele, ele viu só 4 horas da tarde. Graças a Deus, falei brincando com ele, graças a Deus. Esqueceu do celular um pouco, Leandro? Esqueceu, não está trabalhando, não está nada, não precisa. Gisane estava na casa dele, para que tem que ter telefone o tempo inteiro, irmãos? Nós precisamos, irmão, lembrar de quem Deus é, lembrar do que Deus pode fazer. Sabe, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Tolá, Jair, Ibiza, Elon, Abidom, foram os juízes, irmãos, até esse tempo. Depois se levanta outros juízes, que são Eli, e depois Samuel, que é juiz, que é profeta, que foi o último dos juízes. Mas deixa eu te falar uma coisa, durante todo esse tempo, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus levantou alguém. Sabe por que a gente não foi levantado? Porque a gente não entendeu. Porque se a gente entendesse de verdade, irmãos, você não vai ser conhecido, irmãos, como Luiz Hermínio. Às vezes não vai não, irmão, está tudo certo. Como Silas Malafaia. Mas você pode ser conhecido na empresa que você trabalhou o resto da sua vida. Você ficou 20 anos numa empresa, irmãos, e daqui a 20 anos eles falam que passou uma moça ali, que vou te falar uma coisa, que testemunho de Deus, que verdade, que promessa de Deus que ela tinha. Sabe, você ficou numa empresa 1 ano, mas saiu por algum problema, mas durante muitos anos a pessoa lembra que você passou 1 ano por essa empresa, mas esse 1 ano você marcou a vida das pessoas. Você ficou 1 ano na empresa e trabalhou com 6 pessoas, mas essas 6 pessoas, quando tem um problema em casa, mesmo não te procurando, lembram de você e falam, olha, eu trabalhei com a fulana. Amor, a fulana, ela falava assim, que um problema assim como esse, se a gente dobrar o joelho aqui, orar a Deus, Deus pode mudar a minha vida. Sabe o que essa pessoa fez nesse 1 ano? Foi libertador da vida de 6 pessoas. E deixa eu te contar, cumpriu o propósito. Sabe, nós não precisamos, irmãos, de grandes coisas para se tornar libertadores. Precisamos só de lembrar do que Jesus fez por nós e ter um compromisso com a palavra dele. Porque se a gente for pessoas, irmãos, que oram, que se relacionam, que jejuam, irmãos, Deus tem segredos, e a Bíblia fala que Ele procura pessoas para contar os seus segredos. Deus não é fofoqueiro não, irmão, Deus tem segredo, e Ele só conta para os amigos. Então sabe por que Ele não está te contando? Porque você não se tornou amigo. Você se tornou evangélico, mas não se tornou amigo. Que se você se tornar amigo, irmãos, Deus vai começar a te contar as particularidades da pessoa que trabalha com você. Primeiro, porque você não é fofoqueiro, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai te começar a contar as particularidades, e você vai dizer, você não vai dizer chegando de uma vez, mas vai dizer, olha, eu estava aqui orando, e eu posso orar com você? Irmão, você nem começou a orar, essa pessoa cai aos prantos. Sabe por quê? Você foi amigo de Deus, e Deus olhou na terra e disse, liberta meu povo, liberta essas pessoas para mim aqui. Sabe, irmãos, hoje a gente faz um trabalho na rodoviária, porque Deus falou para mim, vai lá, liberta aquele povo lá, vai lá, liberta aquele povo lá, e Deus ainda acha outros para ir comigo também, outros libertadores, e a gente vai lá, irmão, às vezes não vê transformação não,
mas estamos lá, porque Deus mandou a gente estar. Nós estamos crendo, irmão, estamos profetizando, declarando, dizendo, porque um dia Deus me tirou de uma situação igualzinho daquele povo. E Ele não me tirou, irmão, para eu ficar aqui agora, colocar uma camisa, um terno e dizer, Pai do Senhor, irmão. Não, dizer, olha, o Deus que mudou uma vida pode mudar a sua vida. Sabe, irmãos, Deus ressuscitou o pastor Ismael morto já. Para quê? Para ele dizer às pessoas que estão com problema infartando ou físicos, Deus pode te ressuscitar, porque ressuscitou a minha vida. Sabe o que é isso, irmão? Continuar libertando as pessoas que um dia viveram onde você teve. Sabe, irmão, a sua dor é o seu maior chamado. E por que nós vencemos a dor e não mais testemunhamos nossas dores? A gente tem vergonha. Nossa, se as pessoas saberem que era isso. Pouco se importa as pessoas, irmão. Importa o que Jesus fez. Se as pessoas souberem, irmão, o que eu vivi, irmão, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se fez novo, irmão, tem que falar, tem que cantar, tem que profetizar, tem que dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, irmão, faça aquilo que agrada a Deus, por mais que não agrade o próximo. Eu vou falar, não tem problema não. Se você for lá no Instagram do Mevão Uberlândia lá, né, os últimos stories lá, não tem música nenhuma. Aí eu falei, por que não tem, Laura? E a Laura falou assim, pastor, é que você canta e fica desafinado demais. Hoje eu nem estou de microfone, graças a Deus. Aí no último story lá, e você acha que eu vou parar de cantar, irmão? Eu vou cantar o resto da minha vida, eu vou adorar o meu Senhor. Não pode postar no Instagram que fica ruim, né, irmão? É verdade, ela tá certa, né, irmão? É cuida do canal da igreja. Mas eu não vou parar de cantar por isso, irmão. Eu vou cantar todo dia. E eles que tirem minha voz, eu vou cantar para sempre, irmãos. Porque eu tenho que celebrar o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na minha casa, o que fez do meu filho, que não podia existir, Deus mandou, depois de 7 anos orando. Irmão, nada vai me calar. Não é ninguém, não é uma tristeza, não é uma enfermidade, não é um problema, não é pastor A, pastor B, fulano caiu, Deus tem misericórdia. Eu que estou igual Paulo, prossigo para o alvo, irmão. Eu vou prosseguir para o alvo. Pastor, ninguém quer ir com você, irmão, eu estou indo. Ninguém quer ir, eu estou indo, porque eu sei o que Deus me chamou. E a minha pergunta é, a gente está sabendo o que Deus nos chamou? Porque se a gente soubesse, irmãos, a gente parava, irmão, de entristecer com o irmão, de entristecer com o marido. Meu marido é difícil, você também é difícil, irmã. 2 difíceis morando junto. Vamos falar a verdade. É verdade, irmão, essa é a nossa vida. Meu filho é difícil demais, igualzinho o pai. Irmão, olha você, se não é esse menino de novo. Aí você fica, o meu eu dou chinelada, mas ele é igualzinho eu, irmão. Até as artes as mesmas. Eu vou falar que é difícil, ele é igualzinho eu, irmão. Fazer o quê? O trabalho que ele está me dando é o que eu dei para minha mãe. Só mudou o trabalho, chegou a minha vez. Sabe, e a gente fica pondo dificuldade. Não, a pessoa está orando para ter um filho, o filho nasce, não vem na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, orou tanto para ter um filho, agora o filho nasce, não vou na igreja porque é o meu filho. Taca esse menino no chão aí, irmão. Deixa esse menino dormir. O meu dorme na caixa de som, dorme no altar, dorme no colo dos outros, dorme dentro de carro. Irmão, por quê? Eu dormia nas cadeiras dos bar com meu pai. Meu pai ia para o bar, meu pai ia dormir na cadeira. Aí agora eu sou crente, meu filho não dorme na igreja. Sabe o que é isso, irmão? Esquecer do que Deus já fez em nós, do poder dele, de esquecer quem nos chamou. Juízes 3, verso 12 diz: porém, ainda bem que a Laura não estava aqui, né? Falei dela. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Reuniu consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi ferir Israel, e tomaram as cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Mais uma vez, irmão, uma decisão errada traz desgraça. Irmãos, nós precisamos ter responsabilidade com nossas decisões. Uma decisão errada não traz problema para a sua vida, traz para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para as pessoas. Sabia que se você desviar, irmãos, vai um punhado de gente para o inferno que você desviou? Porque se você tem 50 anos e Jesus te levar com 90 e você desvia, nesses 40 anos, quantas pessoas poderiam ser salvas? Eu acredito, irmãos, estou falando que cada um Deus trata de um jeito, tá? Comigo Deus é bruto. Às vezes que você, ele é o cordeiro, comigo ele é o leão. Você pode ser o cordeiro, está tudo certo, mas comigo ele é o leão. Então eu acredito que o mesmo galardão que tem quando você chegar diante do Senhor e Ele falar: olha aqui,
o suor do seu trabalho pode ter assim, aqui o tanto de gente foi para o inferno por sua causa. Sabia, irmão, que o tribunal de Deus vai ter isso? E a gente romantiza o evangelho. Não, Jesus só love. Não, gente, o evangelho é coisa séria. A sua decisão errada leva a sua casa, a sua vida, seus filhos para o inferno, as pessoas que você vai encontrar, como foi na Bíblia. Sabe, 40 anos o povo clamando, o povo se arrependendo. Por quê? Porque decidiam errado. Quero falar de um outro homem na Bíblia aqui, Juízes 3:21. Quero falar de um libertador tremendo. Juízes 3:21. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada sobre a coxa direita e ali cravou no ventre. Sabe, Eude, irmãos, foi um dos libertadores. Eude foge às montanhas de Efraim, toca as buzinas e eles avançam, matando 10.000 moabitas, e a paz volta a reinar por 80 anos. Sabe, nós lemos muitos libertadores de Juízes, nós falamos de Gideão, falamos de Sansão, e quando passam homens como Eude, como os outros que eu vou ler aqui, Tolá, Jair, eles não foram menores nem maiores, eles cumpriram o propósito. E será que a gente, irmãos, vai cumprir o nosso propósito na terra? Ou vamos ser simplesmente passar por essa terra, irmãos, vivendo problemas, desafios, sem tocar, sem salvar, sem libertar, sem batizar, sem trazer ninguém para uma igreja, irmãos, e ver essa pessoa descer as águas e dizer: glória a Deus, você conheceu Jesus. Sabe, irmãos, faça isso desse ano. Evangelize pessoas, traga pessoas para a igreja. Vamos ver batismo de gente, vamos celebrar as novas vidas, vamos celebrar pessoas entregar a vida para Jesus. Parece, irmãos, que no meio de ser evangélico hoje é muito mais fácil que ser muitos anos atrás, pastora Cida. Hoje é mais fácil, hoje tem até cantor gospel, né? Hoje é tudo mais simples. Sabe, irmãos, tinha um culto, uma pessoa que se arrependia, as pessoas choravam, irmão, choravam, porque um homem arrependia, porque uma mulher entregava a vida para Jesus. E hoje, irmãos, no passar das coisas, parece que se tornou comum, e nós vamos nos perdendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 10, verso 1. Aqui, irmãos, Deus levanta um homem chamado Tolá. Tolá foi um homem, irmãos, que depois que Gideão morreu, veio seu filho Abimeleque. E sabe o que acontece? Volta novamente a idolatria por meio do povo. Então, por mais que Gideão, irmãos, fez a coisa certa, o filho decidiu não fazer. E pelo filho decidir não fazer, irmãos, aí é uma escolha que os filhos vão ter. Pais, vocês não podem escolher pelos filhos, os filhos vão ter as escolhas próprias. Ensine o caminho, ensine no caminho, não o caminho, no caminho junto, mas a escolha vai ser dele. E o povo também sofre. Mas aqui Deus levanta um outro juiz chamado Tolá. Juiz 10, verso 1 diz: depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nas montanhas de Efraim. Irmão, a tribo de Issacar era a tribo profética, uma tribo que tinha uma maior sensibilidade. Verso 2: ele liderou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Tolá restaurou a ordem, manteve a paz e deu continuidade no povo de Deus. Sabe o que foi o Tolá, querido? Ele não fez grandes desafios, matou tantas pessoas, mas ele, irmãos, trouxe de novo a paz. Sabia que quando você entra numa casa tribulada, onde só tem guerra, você vai para lá e leva Jesus, você foi um libertador para aquela casa? Ser um libertador, irmão, não é ser um Sansão, um Josué que pegava uma espada e vencia. Não, irmão, quando você leva Jesus na vida de uma pessoa, você foi um libertador na vida dela. Ela conheceu a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem libertou? O próprio Cristo. Mas quando o Evangelho chega na vida de alguém, você eleva ali aquilo que pode libertar. Sabe qual a cura da depressão? Jesus. Sabe qual a cura da ansiedade? Jesus.
Sabe qual é a cura do suicídio? Jesus. Sabe qual é a cura da sua saúde? Jesus. Sabe qual que é a cura da sua finança? Jesus. Não tem outra cura, irmãos. Não tem outra cura, tem outros profissionais que vão te ajudar, e é muito importante, mas quem vai te libertar de verdade é só um, se chama Jesus. Você vai tomar remédios para cura, você pode passar por psicólogos que vão te orientar, por psiquiatras, irmãos, e está tudo certo. Tem gente que precisa mesmo, irmão, de verdade, mas a sua libertação verdadeira só virá de um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Continuando aqui, querido, em Números, continuando, Juízes, no 10, verso 5, fala de um homem chamado Jair. Jair foi o próximo libertador depois de Tolá. A Bíblia diz assim: depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montava 30 jumentos, e eles tinham autoridade sobre 30 cidades, que até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Canô. Jair foi o sucessor depois de Tolá. Nos dias de Jair, o povo não tinha se desviado de Deus, o povo continuava servindo a Deus, mas Tolá morre. Antes da idolatria voltar, Deus levanta Jair. Sabe o que Jair fez? Deu continuidade ao legado que Tolá estava fazendo. Sabe o que a Anne fez aqui? O que Jair fez. Olhou um caminho correto, e quando Tolá morreu, Jair disse: não, eu vou ser o sucessor dos juízes. Deus levanta ele. E a Bíblia fala, irmãos, que ele tinha 30 filhos, 30 jumentos e 30 povoados. Deixa eu te falar, um homem e sua família governaram 30 locais diferentes. Irmãos, olha a seriedade de um pai que serve o Evangelho. 30 filhos, irmãos, com 30 locais diferentes, 30 locais em que a presença de Deus continuava, porque o pai foi um homem correto e justo. Pastor, mas você tem um, mas hoje meu filho chegar, Jesus vai chegar. Pastor, você tem 3, você tem 4, você tem 5, os seus filhos vão ser libertadores aonde estão. Os filhos de Jair, alguns historiadores, irmãos, não estou dizendo que isso aqui é algo concreto, mas alguns historiadores dizem que em Números 32, 41, está o primeiro Jair. Diz assim: Jair, descendente de Manassés, conquistou o povoado deles e os chamou de Ravote Jair. Alguns historiadores dizem que esse Jair é descendente do Jair de Números. Se isso é uma verdade, isso aqui não é uma certeza. Historiadores, uns dizem que sim, outros dizem que isso aqui é algo que eu acredito. Estudo na Bíblia. Um homem, irmãos, decidiu fazer a coisa certa, e as gerações foram passando, e quando, lá em Juízes, quando morre um juiz, um descendente desse Jair de Números se levanta e continua libertando um povo, continua, irmãos, trazendo seriedade. Sabe o que nós aqui, filhos ministeriais dessa casa, começando com o meu pastor, comigo e com outros pastores, faz? As palavras que Deus trouxe ao apóstolo Luiz Hermínio, do reino de Deus, do evangelho do reino, de paternidade, 5 ministérios. Nós não estamos inventando nada novo, nós estamos continuando um legado que Deus levantou como libertador. Então ele está libertando lá, irmão, eu estou libertando aqui, o pastor Douglas está libertando ali, o Rafael liberta Catalão, e você liberta aonde você chegar. Sabe, irmãos, libertar não é só também tirar pessoas do cativeiro, libertar é continuar fazendo a coisa certa. Sabe, guardar sua casa, guardar uma igreja, continuar um bom ensino, isso também é libertação, é não deixar o povo se perder. E aqui eu quero terminar. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 3, verso 31. Juízes 3, verso 31 diz assim: depois dele, esse é o terceiro juiz de Israel, depois dele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulha de bois, e também ele libertou Israel. Sabe o que fala desse homem? Um versículo na Bíblia.
A gente olha a história de Sansão, irmãos, são 3 capítulos. Olha de Gideão, 3 capítulos. E olha a história desse homem chamado Sangar. Fala um verso dele: depois dele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulha de boi, e também libertou eles do Israel. Sabe o que me encanta, irmãos? Que procurando saber quem era esse cara Sangar, Sangar era um fazendeiro. E os historiadores dizem que as estradas dele começaram a ser povoadas, começaram a perseguir esse lugar. E ele, vendo a necessidade do povo dele, se levanta, irmão, com o que ele tinha. Sabe o que Sangar tinha? Olha aqui: um homem com uma guilha de bois, também ele libertou todo Israel. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha nada, ele tinha uma guilha de bois. E Sangar vence 600 homens e liberta o povo de Israel. A minha pergunta é: será que você tem mais que uma guilha de bois? E o que você está fazendo com o que Deus já te entregou? Sabe, nós estamos querendo algo novo. Não, você não precisa de algo novo. Você precisa usar a ferramenta que Deus já te deu. Sabe, irmão, celebrar o começo, celebrar o que Deus está fazendo, celebrar a ferramenta que Deus te entregou e dizer: com o que Deus me entregou, tem gente que pode ser liberta. Eu não conheço tanto a Bíblia, mas eu conheço que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. E tem gente precisando ouvir isso. Tem gente precisando ouvir que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e pagou os meus e os seus pecados, e isso vai libertar a gente do inferno. E nós estamos querendo, irmãos, quando o pastor Humberto orar comigo aqui e eu for consagrado apóstolo, eu vou fazer algo. Deixa eu te falar uma coisa: comece fazendo algo com o que você já tem, com o que você já sabe, com o que Deus já falou com você. Irmão, o povo foi liberto por um homem, um fazendeiro com uma guilha de bois, libertou todo o povo do cativeiro. Irmãos, se você não tiver mais que isso, alguma coisa está errada. Você tem mais que isso, você tem a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia, irmão, que os homens morreram por ela, que sangue foi derramado, pessoas jogadas em covas de leões, pessoas queimadas vivas, para esse evangelho chegar até nós. Ele não foi chamado só para a gente ler, ele foi chamado para a gente manifestar. A Bíblia não foi chamada para todo dia você ter uma palavra para pregar. A Bíblia foi chamada para você ter uma palavra para viver essa palavra e dizer: Deus pode tirar daí, porque me tirou desse lugar um dia. Sabe, irmãos, eu não venho para o culto domingo ler a Bíblia dizendo: oh, eu preciso achar o que eu vou pregar. Não, irmão, eu leio a Bíblia para mudar a minha vida. E quando muda a minha vida, eu digo: isso eu posso falar para a igreja, porque a igreja vai entender. Por quê? Porque primeiro pegou a mim, e se pegar a mim, irmãos, pega as pessoas. Sabe, está na hora, irmão, da gente levantar de uma zona de conforto e entender que muito mais que libertar pessoas, os nossos nomes continuarão sendo lembrados. Quero ler o último texto para a gente poder orar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 5. Como esse homem foi lembrado pela próxima juíza chamada Débora. Juízes 5, verso 1 diz: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico. Olha o cântico deles. Quando os líderes assumem a liderança de Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom até a terra estremeceu, os céus gotejavam, as nuvens despejavam água, os montes tremeram diante do Senhor, o Deus de Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido, os componentes de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como a mãe de Israel. O povo voltou a pecar, e Deus levanta Débora como a próxima juíza, a única juíza dos homens, e Débora faz um cântico a Deus. Débora celebra, e Débora traz à memória os dias de Sangar, os dias de Jael. Será que nós vamos ser lembrados, irmão, nos dias que
Humberto esteve no Mevão Uberlândia, nos dias de Humberto, nos dias de Ismael, nos dias de Débora, nos dias de todo mundo aqui, irmão. A próxima geração vai lembrar e dizer: passou um povo antes da gente que amava o Senhor de toda a força. Será que esses meninos, irmão, que estão hoje como a Anne, começando no ministério infantil, deixa eu te contar, daqui a pouco vão estar aqui, irmãos, e eles vão poder falar assim: nos dias do pastor Humberto, irmão, a gente queimava, e o pastor Humberto queimava. Nós precisamos continuar algo que Deus falava. Eles vão estar crescendo, irmão, dizendo: vocês lembram quando a gente ia no Café da Aliança, a gente, garotinha, para lá, rapaz, pastor, lembra do pastor Douglas? Lembra do pastor Ulisses? Nós andamos nesse povo aí. E quando esses aqui entristecerem, eles vão poder falar como Débora: nos dias do pastor Douglas, nos dias de Luiz Hermínio, nós continuaremos essa promessa, porque um homem que é libertador muda uma história, um homem que levanta muda uma geração. Mas a minha pergunta é: o que nós vamos fazer? Está na hora, irmão, desse evangelho pular do nosso coração de verdade. Está na hora desse evangelho, irmãos, não mais ser uma reunião, irmão, da gente vir aqui ouvir uma palavra. Mais de 60 pessoas queimando, irmão, entrar por essas portas chorando, se jogando no chão aqui, chorando e clamando Maranata. Está na hora de você começar a pegar o microfone aqui, vamos jogar no chão e ficar no chão aqui, e a gente não ficar esperando ela falar nada, irmão. A gente chegar aqui e começar a adorar, falar em línguas. Não vai precisar nem de palavra, irmão, não vai precisar de oferta, não precisa de nada, irmão. Quem tem oferta vai dar oferta, vai colocar ali, sai o diácono, não dê oferta não, toma aqui, amanhã manda no Pix, porque a presença de Deus pode mudar a nossa vida, irmãos. É só a presença de Deus, é só um evangelho, irmão, de compromisso, de responsabilidade, que não faz de mim mais um evangélico, porque de evangélico está cheio, irmão, e o mundo não muda nada. Hoje, irmãos, tem mais de 10 mil evangélicos, só que em Uberlândia, só que não para de abrir pão de droga, não para de abrir biqueira, não para de abrir bar. Será, irmão, que nosso evangelho está tocando o céu? Porque o avivamento não é a igreja cheia com 5 mil pessoas. O avivamento é os homens começarem a entrar nessas portas aqui dizendo: cara, quero sair do crime, não aguento mais não. Cara, estava largado, quero voltar. Deixa eu te falar uma coisa, eu não aguento mais, me ajuda, minha empresa vai falir, eu não aguento mais. Me dá o que vocês têm. O que a gente tem? Nada, só Jesus. E só Jesus pode mudar a história de alguém, amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Vamos clamar por essa presença. Vamos viver um evangelho responsável nesses dias. Se você rasgar os céus, apenas